Começou oficialmente neste domingo, dia 1º de abril, a temporada 2018-2019 de cana-de-açúcar da região centro-sul do país. A expectativa para esta nova safra é de um volume menor de moagem. A consultoria FC Stone, inclusive, acredita que o volume seja o menor desde a temporada 2014-2015, quando uma seca castigou os canaviais do estado de São Paulo. Os números que trazem essa expectativa de safra menor dão conta de que a idade avançada dos canaviais é o principal fator que impede a produção de cana-de-açúcar da região crescer. Vamos aos números então? De olho na tela. Você acompanha com a gente que a temporada 16-17 teve uma moagem de cana-de-açúcar de 607 milhões e 100 mil toneladas. Temporada passada, 2017-2018, encerrou com 596 milhões e 600 mil toneladas de cana sendo processadas. Já havia tido um recuo em relação à temporada anterior. Esta safra nova, portanto, temporada 18-19, registra o segundo recuo consecutivo, visto que a previsão da FC Stone é de uma safra de 590 milhões e 700 mil toneladas da matéria-prima. Além de uma safra mais enxuta, o grupo espera também uma produção de açúcares menor. O que significa isso? Significa que o total de açúcar recuperável, chamado ATR, ele vai ser menor nessa atual safra, vindo para 135 quilos por tonelada, o que representa, no comparativo com a temporada 2017-2018, a queda de 1%. Mas você vê esse dado no gráfico comigo, observe que a temporada 17-18 teve o ATR, o açúcar total recuperável, de 136 quilos e 40 gramas por tonelada. A temporada 18-19 tem uma estimativa de 135 quilos por tonelada, portanto, recua 1%. Em relação ao mix de produção, ou seja, o quanto de cana é direcionada à fabricação de açúcar e o quanto à fabricação de etanol, a consultoria FC Stone acredita em uma safra mais alcooleira, ou seja, em que mais cana será destinada à fabricação do biocombustível. A diferença em relação ao mix de produção da temporada passada fica em 5 pontos percentuais. No caso do etanol, a gente confere os dados agora na tela. A produção deve totalizar em 58,5% de toda aquela cana que vai ser processada. Já a fabricação de açúcar terá apenas 41,5% da cana processada direcionada à produção deste adoçante, e o motivo principal são os preços. Enquanto os valores do etanol no mercado físico brasileiro estão favoráveis, os do açúcar vêm em movimento de queda. E a FC Stone responde uma pergunta que é feita regularmente aqui pelos telespectadores do canal do Boi, do Agricultura BR. Participação do etanol de milho na produção total. Olha só, expectativa de alta de 2% para 3,1%. A FC Stone, inclusive, coloca essa produção, volume de etanol produzido com milho, acima de 880 milhões de litros, o que representa uma alta de 66% frente àquilo que era projetado pela consultoria inicialmente. Veja só os dados aqui, porque eles chamam bastante atenção. A FC Stone mostrando 883 milhões e 300 mil litros produzidos de etanol à base de milho no centro-sul do país, na temporada 2018-2019, 66,3% frente ao que foi registrado na temporada 2017-2018. A participação sobe de 2% para 3,1%. Vamos saber agora então como fica o clima para a região produtora de cana-de-açúcar do centro-sul do país. Quem traz os detalhes é a Juliana Rezende. Ao longo dos próximos períodos, começa a atual safra de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, especialmente. Então, os produtores já devem dar início às atividades de colheita e moagem das lavouras de cana-de-açúcar.
Durante os últimos períodos, a chuva começou a diminuir aos poucos no centro-sul, tanto que as condições hídricas também diminuíram. Aqui nas áreas mais claras do mapa, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e até Minas Gerais, a umidade do solo vem diminuindo aos poucos. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de tempo firme nas áreas mais claras do mapa, principalmente aqui na região sul, avançando até o interior paulista e o Mato Grosso do Sul. É uma massa de ar mais seco que atua e acaba inibindo a formação de instabilidades. Pancadas de chuva apenas na parte mais central do Brasil, que é entre o estado do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, ainda por conta da atuação de um corredor de umidade, que acaba sendo organizado por uma frente fria que se forma próximo à costa da região sudeste. Então, as pancadas de chuva desde Mato Grosso até Minas Gerais ainda podem vir com intensidade mais significativa. Os acumulados seguem elevados, em torno de 50 milímetros em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nas demais áreas do sul do Brasil, como é o tempo mais seco que vai predominar, mas pode chover apenas nas áreas litorâneas, isso por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. No decorrer da segunda semana, entre os dias 8 e 12 de abril, as instabilidades até voltam a se espalhar mais uma vez pelo centro-sul, só que são pancadas ainda de fraca intensidade e não devem atrapalhar o andamento das atividades no campo. Ao longo do terceiro período, até o dia 17 de abril, o cenário pouco vai mudar no centro-sul. Então, as instabilidades persistem, ainda que de maneira bastante abrangente na maior parte do centro-sul, só que a chuva fraca é que deve seguir acontecendo. Então, são pancadas muito irregulares e isoladas na maior parte do centro-sul, que não devem atrapalhar o andamento das atividades de colheita e moagem das lavouras de cana-de-açúcar.